Você sabe que faz mais de um ano que convivemos aí com a pandemia e com novas formas de trabalho e comunicação, não é? Mesmo assim, ainda estamos nos adaptando a conciliar a vida pessoal e o trabalho no mesmo espaço. Nesse cenário, como se comunicar com assertividade e gentileza? Sobre o assunto, eu converso agora com a Aline Figueiredo, que é professora, consultora de empresa, jornalista, está com a gente para dar algumas dicas importantes para quem está acompanhando a nossa programação agora em todo o estado. Bom dia, Aline. Bom dia, Adalberto. Tudo bom? Tudo bem, vai ficar melhor agora porque é difícil. A gente sabe que comunicar é uma arte, existem algumas técnicas, inclusive, não é? E o bom senso é a base de tudo, mas isso pessoalmente já é complicado, Aline. À distância, a gente percebe novos problemas, novas situações. Uma delas, por exemplo, eu já vou logo ser direto que o quadro é curtinho, é a questão da clareza na informação. Por que ela é tão importante, Aline? A clareza é muito importante em qualquer ambiente, Adalberto. Agora, no ambiente remoto, isso fica muito maior, porque a gente não tem outras comunicações de apoio, como a linguagem verbal, como o tom de voz. Isso tudo complementa quando a gente se comunica. Só que quando você está no trabalho remoto, você perde boa parte desses apoios na comunicação. Então, quando a empresa, quando aquela organização, ela não tem os seus processos bem estabelecidos de rotina de comunicação, exemplo, uma reunião diária no começo da manhã, para a gente alinhar, para a gente ver o que é que vai ter naquele dia, uma reunião de avaliação no final da tarde ou mesmo no final da semana. Isso tudo faz diferença para a comunicação, sem contar a simpatia, a empatia. E isso tudo independe da gente estar distante ou não, sempre será muito bem-vindo. Tá bom, a gente está com um probleminha no áudio da Aline aqui, mas vai ser resolvido. Aline, a questão dos ruídos da comunicação. Aliás, você está falando um probleminha, está falando acaba um ruído, um áudio que vaza, enfim. Esses ruídos à distância, eles são comuns, mas às vezes são ruídos que, como eu gostaria de traduzir aqui, não são só técnicos, né? São ruídos, por exemplo, baseados nas nossas crenças, a dificuldade, às vezes, que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? Isso também acontece? Essa dificuldade? Claro, acontece muito. E acontece quando nós estamos trabalhando pertinho fisicamente um do outro. Só que quando a gente está trabalhando de maneira remota, isso fica maior. E isso pode se tornar um grande vilão no desempenho das nossas atividades, no resultado das nossas entregas. Por isso, é muito importante que a gente mantenha uma rotina de reuniões de comunicação, reuniões de alinhamento, que podem ser diárias, devem ser diárias, e que no fim da semana pode ter aquela de avaliação. Isso não precisa ser longo, tá? Ah, que chato uma reunião todo dia. Não precisa ser longo, pode ser de 15 minutos, pode ser de meia hora, mas isso é muito importante para que a gente consiga alinhar expectativas, entender o que o outro precisa para que o trabalho seja feito, e assim a organização flui de maneira mais satisfatória. Nas organizações, Aline, às vezes não falta um bom senso, talvez de escolher o melhor canal, a melhor opção, porque nem sempre, agora com essa história de live online, reuniões online, nem sempre isso que resolve. Às vezes um e-mail resolve muito mais, é mais objetivo, assertivo, do que uma reunião longa, por exemplo, de uma hora e meia. E antes já era assim, né, Adalberto? Às vezes eu tenho vontade de usar aquela camisa. Essa reunião poderia ter sido um e-mail. E as pessoas, elas precisam ter essa noção. Elas precisam ter noção de que elas não devem incomodar ou se reportar a respeito de trabalho fora do horário de trabalho por qualquer motivo, só se for uma emergência. Elas precisam entender que a gente tem ferramentas e que essas ferramentas elas não precisam ser abusadas, porque senão elas não funcionam mais. Se for uma reunião todo dia de 1h30, as pessoas não vão aguentar no final da semana. Então, a gente tem que ter bom senso, como você falou. Tem que utilizar a ferramenta de maneira adequada e de maneira que a gente aproveite o que tem de bom na ferramenta e não que isso se torne algo contra o nosso trabalho, que diminua ainda mais uma produtividade. E aí eu falo para os líderes, aqueles mais controladores, não adianta, não vai ter como você ficar em cima do colaborador. Você tem que delegar, tem que confiar, tem que capacitar esse colaborador e tem que fazer ele entender que ele precisa se comunicar. Mas você também precisa se comunicar assertivamente com sua equipe. Então, quando você der alguma tarefa, esteja claro de que a sua equipe, o seu time, entendeu o que é que precisa ser feito. É a tal da inferência, da suposição que ainda mata a comunicação, né, Aline?
É isso mesmo, Adalberto. E a gente agora, nesse período em que os empregos para algumas áreas do mercado estão escassos, em que as qualificações, você não está conseguindo andar muito, né, para fazer uma pós-graduação ou para fazer um curso presencial, tudo tem que ser online. Então, cada trabalhador, cada profissional precisa olhar para si, ver, será que eu estou me comunicando bem? Será que isso vai influenciar na minha empregabilidade? Será que o meu desempenho está bom? Será que o meu chefe entendeu qual a minha intenção? E aí tem várias ferramentas administrativas, como, por exemplo, o feedback, como essas reuniões que nós falamos, como olhar para a pessoa e dizer, eu não entendi o que você está querendo. E às vezes as pessoas ficam com medo de dizer que não entenderam, medo de serem entendidas como desatentas, ou medo da reação daquele chefe. Existem pessoas que não gostam de explicar duas vezes, mas tanto para quem é líder quanto para quem é liderado, esses processos de comunicação fluidos, mesmo que dependa de um resgate, olha, eu não entendi o que você quis dizer, me explique de novo, me dê um exemplo, são fundamentais para que a gente olhe no fim do dia e veja, poxa, eu concluí o meu trabalho com sucesso hoje. Essas dicas valem também, claro, para o profissional, por exemplo, que é consultor, vai fazer uma mentoria, vai fazer um atendimento agora muito comum à distância, mas que precisa ter clareza também de que esse atendimento só vai ser efetivo se ele ficar atento também a essas regras, né, Aline? É sim, se ele ficar atento a essas regras e tiver todos os protocolos, toda a sistemática de acompanhamento do mentorado dele. Então, ele precisa acompanhar e o mentorado tem que explicar, tem que mostrar o que fez, a sua evolução até aquele momento, para que o trabalho possa render, né? Para que os resultados venham, e é isso que a gente quer. Na área onde eu trabalho 8 horas por dia, que eu tenho alguns trabalhos, mas o principal deles, que é onde eu fico 8 horas por dia, e tem toda uma equipe, tem toda uma sistemática, a gente faz isso, né? A gente tem várias metodologias de acompanhamento em que nós passamos a semana inteira nos comunicando e temos o que a gente chama de daily, né, que são reuniões diárias, rapidinhas, só para a gente dizer o que a gente está fazendo, o que está engatado, o que está precisando que a liderança ou alguém acelere para que o resultado chegue, e no final da semana a gente tem as avaliações e as lições aprendidas. É tão fácil fazer isso, não tem custo fazer isso, a gente só precisa de foco e ter as ferramentas certas em mente e aplicar. E o entendimento de que comunicação não é ação, é processo, não é isso, Aline? Obrigado pela entrevista, viu? Obrigada, Adalberto. Bom dia.